Se eu tiver que me queimar de novo para salvar essa criança, que seja, mas dessa vez ninguém vai tirar ele de mim. O som do fogo ecoava pela cozinha luxuosa quando a babá gritou em desespero, com o bebê preso nas costas e as chamas refletindo em seus olhos. Do outro lado, a mulher de vermelho ria, sem imaginar que naquele exato instante o passado da babá voltava como um furacão e que o segredo que ela escondia era o bastante para virar a vida daquela família do avesso. Antes de eu te contar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino conseguem chegar. E já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova história que vai mexer com o seu coração. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje não é só uma história sobre uma babá, é sobre uma mulher que perdeu tudo nas chamas e mesmo assim teve coragem de voltar para o fogo, para salvar aquilo que o destino tentou arrancar dela. O nome dela era Elisa, e o que ela fez naquela mansão ninguém jamais esqueceu. A mansão dos Monteiro era tão perfeita que parecia um cenário de propaganda. Mármore brilhando, janelas amplas, quadros caros e um silêncio que pesava como chumbo. A mulher do milionário, Helena, descia as escadas todos os dias com o mesmo olhar de quem acreditava que o mundo existia apenas para servi-la. Usava vestidos que mais pareciam armaduras de luxo e sua voz, fria e controlada, era capaz de cortar o ar. Este lugar fede a fracasso, costumava dizer, mesmo cercada de ouro. Mas o que ninguém imaginava era que, por trás daquele brilho todo, havia um abismo, o tipo de vazio que nem o dinheiro consegue preencher. O bebê chorava em um quarto isolado, e o som era o único sinal de vida naquela casa onde o amor parecia proibido de entrar. As babás vinham e iam como sombras. Nenhuma durava mais do que uma semana. Algumas saíam chorando, outras juravam nunca mais voltar. Helena as humilhava na frente dos outros funcionários, exigia horários impossíveis e tratava o próprio filho como um troféu que gritava demais. O marido, Augusto Monteiro, viajava o tempo inteiro, um homem de negócios obcecado por cifras, que confundia estabilidade com afeto. Achava que estar ausente era o mesmo que estar provendo. O bebê crescia entre choros e portas trancadas, e ninguém ousava tocá-lo sem permissão. Até que, numa manhã chuvosa, um táxi antigo parou em frente à mansão. Dele desceu uma mulher de olhar sereno, mas marcado por uma dor antiga. Era Elisa. Elisa trazia no rosto algo que nenhuma das outras tinha: calma. A governanta ficou surpresa quando ela aceitou o emprego sem pestanejar, mesmo ouvindo as histórias sobre a patroa. Eu já cuidei de bebês difíceis antes, disse, ajeitando o lenço no pescoço. Helena, acostumada a ver medo, viu algo diferente naquela mulher e não gostou. Veremos quanto tempo você aguenta, murmurou, entregando o bebê como quem entrega um fardo. Elisa apenas sorriu, mas quando segurou a criança nos braços, sentiu o coração disparar. Era como se o tempo parasse. O cheiro do bebê, o peso pequeno contra o peito, o choro frágil, tudo aquilo trouxe de volta lembranças que ela lutava para esquecer. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Elisa ficou sentada ao lado do berço, observando o bebê dormir. Uma lágrima escorreu, silenciosa, até pingar no cobertor azul. Você não vai ter o mesmo destino, eu juro, sussurrou. O luar entrava pela janela e banhava o quarto de um brilho prateado. Mas lá fora, Helena observava em silêncio. Tinha subido sem fazer barulho, movida por uma curiosidade venenosa. Interessante, já se apegou demais para o primeiro dia, murmurou antes de sair e fechar a porta devagar. Nos dias seguintes, a presença de Elisa mudou o ritmo da casa. O bebê parou de chorar tanto, os corredores pareciam menos frios e até a governanta começou a sorrir mais. Mas Helena via aquilo como uma ameaça. O brilho do bebê quando olhava para babá a irritava.
Era como se aquele amor simples e verdadeiro expusesse tudo o que ela não era capaz de sentir. Certa manhã, durante o café, ela lançou o olhar cortante. "Você acha que é melhor do que as outras só porque ele sorri para você?" Disse com o café fumegando nas mãos. Elisa respondeu calma. "Não, senhora. Eu só o trato como um ser humano." O silêncio que veio depois gelou o ar. Helena bateu a xícara na mesa e saiu. A governanta olhou para Elisa com pena, mas Elisa apenas respirou fundo. Ela sabia que o confronto era inevitável e, no fundo, desejava isso, porque quanto mais tempo passasse naquela casa, mais perto ficava de descobrir a verdade que a trouxera até ali. E o que ninguém imaginava era que aquela mulher simples, de uniforme azul e luvas amarelas, estava prestes a abalar o império dos Monteiro de dentro para fora. Mas o que Helena descobriria naquela noite mudaria para sempre o significado da palavra empregada dentro daquela casa. A chuva daquela noite caía com tanta força que parecia tentar apagar os pecados daquela casa. Elisa caminhava pelos corredores escuros, segurando uma lanterna antiga, o som das gotas ecoando no telhado como batidas de coração. O bebê dormia tranquilo, algo raro, mas ela não conseguia descansar. Havia algo naquela mansão que a deixava inquieta, um frio que não vinha do vento, mas das paredes. De repente, ouviu um estalo vindo do porão. A governanta havia avisado que ninguém devia ir até lá, mas a curiosidade, ou talvez o instinto, falou mais alto. Passo a passo, ela desceu as escadas, o cheiro de mofo se misturando ao de lembranças antigas. Quando a lanterna iluminou o canto mais escuro, Elisa congelou. Uma caixa de madeira, com o nome Aurora Monteiro, gravado em letras desbotadas, repousava sobre uma mesa coberta de poeira. As mãos de Elisa tremiam quando tocaram a tampa da caixa. Dentro havia pequenas roupas de bebê, uma pulseira dourada e uma fotografia rasgada ao meio. Na parte que restava, via-se Helena segurando uma menina de cerca de 2 anos. O rosto da criança estava cortado, mas algo naquele olhar, mesmo ausente, fez o coração de Elisa disparar. "Aurora", murmurou. Era o nome que ela havia dado à filha, que perdera 7 anos atrás, num incêndio trágico. As lembranças voltaram como labaredas. O berço em chamas, o cheiro de fumaça, o desespero de gritar e não ouvir resposta. Elisa caiu de joelhos, lágrimas e cinzas se confundindo na memória. Mas quando ergueu o olhar, viu algo que gelou sua alma. Um retrato maior, pendurado na parede. Nele, Helena estava ao lado do marido, sorrindo, e nos braços dela, o mesmo bebê que Elisa agora cuidava. Elisa subiu as escadas correndo, o coração batendo em desespero. O bebê dormia no berço, sereno, alheio à tormenta que girava ao seu redor. Ela se ajoelhou ao lado e passou os dedos nos cabelos finos dele. "Não pode ser", sussurrou. Mas o detalhe estava lá. Uma pequena mancha de nascença em forma de meia-lua atrás da orelha. O mesmo sinal que sua filha Aurora tinha. O mesmo. O mundo girou. Por um instante, Elisa achou que enlouquecia. Como poderia aquela criança ser a mesma que ela acreditava ter perdido no incêndio? Ou seria o destino brincando com a dor de uma mãe? As perguntas se multiplicavam como sombras. E do outro lado da porta, alguém escutava tudo. Helena, com o rosto pálido e o olhar de quem acabara de ouvir uma confissão que jamais deveria existir. Na manhã seguinte, Helena fingiu normalidade. Serviu o café com um sorriso falso, o mesmo que usava para disfarçar o veneno nas palavras. "Dormiu bem, Elisa?" perguntou, mexendo o açúcar com movimentos lentos. A babá apenas respondeu com um aceno discreto, mas Helena sabia. Sabia que Elisa havia descoberto algo, e isso a deixava furiosa. Ao longo do dia, começou a segui-la discretamente, observando cada gesto, cada olhar para o bebê, e quanto mais via carinho entre eles, mais o ódio crescia. À noite, quando Augusto ligou da viagem, Helena forçou um riso. "Tudo ótimo por aqui, querido. O bebê está bem cuidado.
talvez até demais. E do outro lado da linha, Augusto não percebeu o tom de ameaça nas entrelinhas. Enquanto isso, Elisa se trancava no quarto das empregadas. As paredes finas pareciam sussurrar segredos e o eco das lembranças a consumia. Pegou uma velha caixa que trazia consigo desde o incêndio, o último pedaço do passado que não havia queimado. Dentro, um relatório policial. Bebê desaparecido, corpo nunca encontrado. Ao lado, uma foto chamuscada da pequena Aurora, sorrindo. "Será que você é mesmo minha filha?" murmurou, encarando a nova criança no berço. Lá fora, o vento uivava e um trovão rompeu o silêncio, fazendo a janela estremecer. Elisa sentiu o instinto de uma mãe renascendo, uma força que nem o medo poderia deter. No andar de cima, Helena abriu o cofre escondido atrás do espelho e retirou um envelope lacrado. Dentro havia documentos e uma certidão de nascimento, mas o nome da mãe estava apagado. Helena encarou a folha e murmurou: "Você não vai tirar o que é meu, nem que precise acabar com você de novo." Então, acendeu um cigarro, olhou pela janela e observou as luzes da cidade brilhando lá fora. O fogo refletiu em seus olhos como prenúncio do inferno que ela estava prestes a libertar. E sem que ninguém soubesse, aquela noite marcava o início de uma guerra silenciosa. Uma guerra entre duas mulheres ligadas por um segredo enterrado há 7 anos. Mas o que Helena faria no dia seguinte ultrapassaria todos os limites da crueldade humana. Helena acordou antes do sol, com a frieza calculada de quem afia uma lâmina. Mandou dispensar metade da equipe, alegando reorganização de rotinas. Trancou o escritório e fez 2 ligações curtas que ninguém ouviu por completo. No corredor, o cheiro de perfume caro precedia seus passos impacientes. O bebê chorou no quarto e ela sequer virou o rosto para escutar. Desceu para a cozinha, impecável no vestido vermelho que brilhava. Abriu as janelas como se a claridade lavasse sua consciência. Girou um a um os botões do fogão, testando chama e silêncio. Sorriu para o reflexo de fogo dançando no metal cromado. Pegou a frigideira, pousou devagar, como quem arma uma cena. A campainha tocou, um mensageiro trouxe uma pequena caixa. Dentro, um isqueiro prateado e uma fita azul de bebê. Helena guardou o isqueiro no bolso. Sem pressa, sem culpa. "Hoje você aprende quem manda nesta casa", sussurrou ao vazio. Ouviu passos no andar de cima e encenou doçura de novela. Preparou uma madeira, alinhou panos, ajustou cada detalhe. Nada estava fora do lugar, exceto o coração da mansão. No relógio de parede, os ponteiros pareciam ferros quentes. A governanta entrou e saiu calada, farejando tempestade. No jardim, o vento mexia as folhas em linguagem de alerta. Helena respirou fundo, como atriz antes do primeiro close. A chama azul faiscou e o silêncio virou plateia. "Traga o bebê", ela ordenou, com um sorriso que queimava. O dia estava lindo e isso tornava tudo mais cruel. A cozinha brilhava como um tribunal prestes a julgar. Elisa desceu com o bebê preso ao sling, o passo sereno. Havia olheiras fundas, mas também decisão nas sobrancelhas. Cumprimentou a cozinha como quem pede bênção ao trabalho. Helena estendeu a mão, falsa gentileza que pesava. "Hoje vamos tentar alimentação sólida", anunciou teatral. Elisa percebeu o fogão aceso e um cheiro de risco. O instinto materno latejou como sirene no peito. Reposicionou o bebê, afastando-o um pouco do calor. "Podemos fazer isso na sala, está mais fresco", sugeriu. Helena ignorou, ligou o exaustor como trombeta. O som encobriu uma frase curta, dita com veneno. "Tudo que ela ama, eu arranco das mãos", sussurrou. Elisa fingiu não ouvir, mas ouviu cada lâmina. A chama aumentou, desenhando sombras nos azulejos. O relógio continuou a bater, impaciente como juiz. O bebê buscou o rosto de Elisa e se acalmou. Foi nesse olhar que ela encontrou coragem de ficar.
Eu só quero paz para ele, disse, firme e doce. Helena riu, riso de cristal que fere sem marcas. A frigideira chiou e a tensão tornou-se visível. Pelas janelas, a manhã parecia pedir socorro. Na bancada, um pano, no ar, o presságio do erro. Elisa rezou em silêncio, uma prece de mãe. A mansão inteira prendeu a respiração por um segundo. Augusto ligou por vídeo, direto do aeroporto lotado. Elisa atendeu sem querer, ao lado do fogão aceso. "Está tudo bem?" Ele perguntou, cansado e distraído. Helena entrou no enquadramento com sorriso de revista. "Perfeitamente, amor. Nosso herdeiro está ótimo", cantou. Elisa tentou mover-se para a sala, discreta e calma. Helena segurou seu braço, leve, mas firme como algema. O bebê estranhou a tensão e começou a choramingar. Do outro lado, o anúncio de embarque interrompeu Augusto. "Eu volto no fim do dia", disse sem ver o invisível. A chamada caiu e o silêncio voltou com garras. Helena fechou a porta da cozinha com um clique manso. O exaustor rugiu mais alto, escondendo pequenos medos. Elisa olhou para a janela, calculou rotas de fuga. A chama refletiu nos olhos dela como um presságio. "Não precisa fazer isso", disse, numa voz de abrigo. Helena aproximou-se. Perfume doce, intenção amarga. "Você acha que sabe amar melhor do que eu?" Ferveu. Elisa não respondeu. Abraçou o bebê com o corpo. O tempo afinou, virou corda esticada sobre o abismo. Do corredor, uma sombra surgiu e desapareceu. Talvez fosse a governanta, talvez um aviso tardio. Helena pegou a colher de metal como cetro. A frigideira esperou, brilhando como culpa, e o relógio marcou a hora da primeira faísca. O pano na bancada encostou onde não devia, faminto. Uma língua de fogo nasceu pequena, curiosa, atrevida. Elisa puxou o pano, afastou, estancou o começo. Helena sorriu, desapontada com o risco contido. "Relaxa, querida, acidentes acontecem", disse Veneno. "Comigo não", respondeu Elisa, mantendo o olhar firme. Abriu a torneira, encheu um copo, cercou Prudências. O bebê chorou alto, sentindo um medo sem nome. Elisa embalou, coração e braços em mesma batida. Helena deu um passo. A chama refletiu no vestido. "Ele chora demais, você mima demais", acusou fria. "Ele só chora porque precisa ser visto", disse Elisa. O ar ficou pesado, como nuvem antes do trovão. Helena tocou o botão do fogão e elevou a chama. O metal respondeu com um brilho de espetáculo cruel. Elisa recuou, protegendo o bebê como escudo. As mãos tremeram, mas a coluna não se quebrou. "Se algo acontecer com ele, a senhora se arrepende", firmou. O silêncio ouviu a palavra "arrependa-se" e vibrou. Helena se irritou por dentro, máscara quase rachando. "Você não manda aqui", ela disse, lenta e cortante. A frigideira estalou. O óleo deu seu aviso. Elisa moveu o corpo, criando distância segura. Uma janela bateu sozinha, vento e destino. E o fogo aprendeu a falar, sem dizer nenhuma palavra. No corredor, passos contidos, uma porta entreabriu. A governanta filmava. Mãos trêmulas, celular antigo. Sabia que a verdade, sem prova, vira poeira no tapete. Elisa não percebeu, concentrada no choro do bebê. Helena percebeu, e o olhar virou navalha silenciosa. Caminhou até a porta, sorriu, e a fechou com um clique. Voltou à cozinha como tempestade contida no vestido. Pegou a garrafa de azeite, inclinou só um pouco. Uma gota caiu, e o fogo lambeu mais alto. Excitado, Elisa cortou a distância e desligou um dos queimadores. "Chega", disse, e a palavra ecoou como sineta de escola. Helena avançou, tocando o sling, puxando o tecido. "O herdeiro é meu, e eu decido quem o toca", rosnou. Elisa manteve o pé no chão, raiz e rocha. "Ele não é herança, é gente", devolveu, lágrima seca. O bebê chorou com força, vida pedindo proteção. O telefone fixo tocou, ninguém atendeu, ninguém ousou. Na rua, sirenes distantes cantavam destino incerto.
O fogo baixou e subiu como maré de nervos. Helena, irritada, esbarrou na frigideira e riu. Olha como ele te acalma. É emocionante, zombou. Elisa inspirou, e o passado mordeu como fera. Viu, sobre a chama, a sombra de outro berço e decidiu que não perderia outra criança para o fogo. Você não sabe nada sobre perder um filho, escapou. A frase pousou entre as duas como cinza quente. Helena piscou, surpresa por um segundo, e ferveu. Eu sei sobre perder poder, e isso dói mais, respondeu. Elisa entendeu. Ali não havia mãe, havia trono. Deu 2 passos para trás, reorganizando coragem. Aperta o sling e protege a nuca do bebê com a mão. Alcança o botão e apaga todas as chamas num gesto. A cozinha mergulha num silêncio que grita. Helena perde o controle e empurra seu ombro. O bebê chora alto e o som corta como sino. Elisa sustenta o corpo, não deixa cair, não cede. Chega, senhora Helena, diz com voz de aço. A porta do corredor se abre sem pedir licença. A governanta entra, encara, ergue o celular ligado. Eu vi tudo, ela diz, pequena e gigante ao mesmo tempo. Helena empalidece, o vermelho do vestido vira ameaça. A frigideira esfria, a janela respira, a casa escuta. Elisa, então, olha a câmera e não desvia. Se algo acontecer com ele, o mundo inteiro vai saber. O telefone toca de novo, insistente e profético. Do outro lado da linha, um segredo tenta nascer. Augusto está chegando mais cedo e ninguém esperava. O silêncio se parte e a história muda de pista. Porque às vezes o herói entra pela porta do fogo. Mas, quando Augusto cruzar aquela porta, descobrirá que o incêndio mais perigoso não está no fogão. Está nos papéis trancados dentro do cofre. O som do motor importado ecoou pelo portão principal e o coração da mansão pareceu parar por um segundo. O carro preto atravessou a chuva fina, espirrando pequenas ondas sobre o caminho de mármore. Helena ajeitou os cabelos, limpou o batom borrado e forçou um sorriso diante do espelho. O mesmo sorriso que usava para enganar o mundo. Querido, você chegou mais cedo, disse para o reflexo, ensaiando suavidade. Mas, por dentro, a respiração dela vinha em soluços contidos, misto de medo e raiva. No andar inferior, Elisa ajeitava o bebê nos braços, o pequeno corpo ainda tremendo de choro. O cheiro de óleo e fumaça se espalhava, mesmo com as janelas abertas. Quando os passos firmes de Augusto ecoaram no corredor, a governanta baixou o olhar. Sabia que estava prestes a testemunhar algo grande. Helena abriu a porta principal com um gesto teatral, mas o homem que entrou não parecia disposto a encenar. Augusto trazia o rosto cansado, mas os olhos despertos. O ar pesado da mansão o atingiu como um soco invisível. "O que aconteceu aqui?" perguntou, e a frase soou como sentença. Helena riu nervosa, fingindo naturalidade. Um pequeno incidente na cozinha, nada grave, mas o olhar dele desviou para Elisa, que surgia ao fundo, com o bebê colado ao peito e a roupa manchada de fuligem. O contraste era gritante, a patroa perfumada, impecável. A babá ferida, com lágrimas secas e olhar de quem havia atravessado o inferno e voltado. "Foi só um susto, senhor", disse Elisa, tentando proteger o bebê até com o corpo. A governanta tossiu, segurando o celular escondido no avental. Helena percebeu. "Você não tem nada a ver com isso", disse ela, arrancando o aparelho da mão da funcionária com força. A gravação parou ali, mas o estrago já estava feito. O silêncio que se formou depois era quase físico. Augusto olhou para Helena, depois para Elisa. "Alguém vai me dizer o que está acontecendo?" A voz dele ecoou pelos corredores, firme, fria, mas sem gritar. Helena deu um passo à frente. "Essa mulher está me desrespeitando dentro da minha própria casa." Elisa, com voz trêmula, respondeu. "Eu só protegi o seu filho." O bebê soluçava de cansaço e medo. "Protegeu de quê?" Augusto insistiu. Helena se virou de repente. "Dela mesma. Você não percebe, Augusto?
Essa mulher é obcecada pelo bebê. O homem cerrou os punhos. Chega, Helena. Mas ela continuou. Você acha que eu não sei o que ela quer? Ela quer tomar o lugar de mãe. Nesse instante, Elisa abaixou o olhar. As palavras doíam porque vinham carregadas de uma verdade que nem ela queria admitir. Eu nunca quis substituir ninguém, murmurou. Só queria que ele fosse amado. Helena virou o rosto com desprezo, mas antes que pudesse responder, o bebê tossiu alto, um som seco que cortou o ambiente. Elisa correu para pegar a mamadeira, mas o líquido estava quente demais. Augusto aproximou-se e sentiu o calor vindo do fogão. Isso está ligado a quanto tempo? Helena hesitou. Eu não sei. Foi nesse instante que algo no olhar de Augusto mudou. Um instinto antigo. Talvez o de pai. Talvez o de homem que finalmente enxerga o que não queria ver. Caminhou até o armário, abriu uma das portas e encontrou o pano queimado, o vidro trincado, o resíduo de fumaça. O que você fez, Helena? Ela recuou. Não me acuse. A voz dela saiu alta, mas trêmula. Elisa se encolheu, o bebê chorou outra vez, e o som preencheu o vazio que as palavras não podiam curar. O tempo parou de novo. Helena se virou com os olhos marejados, fingindo fragilidade. Você sempre me culpa de tudo, Augusto, desde o começo. Ele não respondeu. Pegou o bebê do colo de Elisa, sentiu o calorzinho do corpo e o cheiro leve de fumaça nos cabelos da criança. Um nó se formou em sua garganta. O que ela fez, Elisa? A babá respirou fundo, os olhos marejados. Ela tentou me empurrar para o fogo. O som dessas palavras pareceu impossível dentro daquela casa rica, mas carregada de miséria invisível. Helena riu alto, uma gargalhada desequilibrada. Você está louca! Essa mulher é uma mentirosa! Augusto olhou para a governanta, que baixou os olhos e murmurou. Eu gravei, senhor. O rosto de Helena empalideceu de vez. O poder que ela carregava começou a derreter junto com a máscara. Helena deu um passo para trás, tropeçou no tapete, quase caiu. Augusto soltou um suspiro profundo, o tipo de som que antecede decisões irreversíveis. Sai dessa casa, Helena, disse com a voz baixa, mas firme. Ela ficou imóvel, encarando-o como se tivesse ouvido um insulto. Você vai me expulsar por causa de uma empregada? Augusto respondeu com frieza. Por causa da verdade. O bebê começou a chorar de novo e Elisa o acolheu instintivamente. Helena gritou. Esse filho é meu, é a minha herança. Mas Augusto, sem virar o rosto, respondeu. Filho é de quem cuida, Helena. E você nunca soube o que isso significa. O eco dessa frase atravessou a casa como uma sentença divina. Elisa, sem perceber, deixou uma lágrima cair sobre o sling. Helena olhou para ela com ódio, o tipo de ódio que promete vingança. Mas o que ninguém sabia é que Helena não sairia sozinha daquela casa e que o segredo mais perigoso ainda dormia no cofre, esperando para ser descoberto. A mansão dormia em silêncio, mas era um sono inquieto, povoado por vozes que o vento parecia carregar de um cômodo a outro. Depois da expulsão de Helena, o ambiente parecia mais leve, mas havia algo estranho no ar, como se as paredes guardassem segredos não contados. Augusto passava a noite em claro, andando de um lado para o outro no escritório, revisando papéis antigos e mensagens que não faziam sentido. Elisa, no quarto das empregadas, embalava o bebê, agora mais calmo, mas ainda assustado com o caos recente. A chuva voltara, fina e constante, desenhando rastros nos vidros. O relógio marcava quase 3 da manhã quando um som cortou o silêncio. Algo metálico, vindo de dentro das paredes. Elisa olhou em volta. O bebê se remexeu e então ela ouviu. O cofre. Estava se abrindo sozinho como se tivesse esperado a noite inteira por testemunhas. Ela subiu devagar, o bebê preso ao sling, o coração batendo no mesmo compasso do tic-tac do relógio. Cada degrau soava como uma confissão. Quando chegou à porta do escritório, viu uma luz fraca escapando pelas frestas. Augusto estava lá dentro, de costas, com o cofre aberto e papéis espalhados pela mesa.
Ele não percebeu a presença dela de imediato. Eu sabia que havia algo errado, murmurava. Elisa se aproximou um pouco mais. Sobre os documentos, um nome aparecia repetidas vezes: Aurora Monteiro. O sangue de Elisa gelou. Onde o senhor conseguiu isso? Ela perguntou, a voz quebrada entre medo e esperança. Augusto se virou surpreso. Achei esses registros escondidos atrás do cofre. Estavam lacrados há anos. Os olhos dele encontraram os dela, e por um instante o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Entre os papéis havia uma certidão de nascimento amarelada, com manchas de umidade e um carimbo quase ilegível. No campo mãe, o nome estava raspado, mas sob a tinta desgastada, Elisa pôde distinguir as letras do próprio nome. Elisa Ramos da Silva. A respiração dela travou. Isso é impossível, sussurrou. Augusto olhou confuso. Você está dizendo que essa criança... Elisa segurou o bebê com mais força, o coração disparado. As lembranças vieram como relâmpagos, o incêndio, o hospital, a notícia falsa de que o corpo de sua filha nunca fora encontrado. Ela fechou os olhos e chorou. Um choro contido, antigo, como se o passado finalmente exigisse ser ouvido. Augusto, perplexo, buscava respostas que não existiam. Helena, ela sabia disso? Perguntou. Elisa assentiu lentamente. Ela sabia desde o começo. O vento entrou pela janela aberta, apagando a chama da vela sobre a mesa. O escuro os envolveu, e no meio da penumbra, um som abafado veio do corredor. Passos. Elisa se virou rápido, os olhos arregalados. Não pode ser... O bebê começou a chorar, e o som se espalhou pela casa como alarme. Augusto foi até a porta, mas antes que pudesse abri-la completamente, uma sombra cruzou o corredor. Uma silhueta feminina, o brilho metálico de algo na mão. Talvez uma chave, talvez um isqueiro. Helena, murmurou ele. A figura parou na escada, imóvel por um instante. Depois desapareceu na escuridão. O coração de Elisa quase saiu do peito. Ela voltou, sussurrou. Augusto trancou a porta rapidamente e apagou as luzes. Lá fora, trovões rugiam e o vento fazia as cortinas dançarem como fantasmas de uma história que insistia em não terminar. Naquela madrugada, o medo ganhou forma. Augusto tentou manter a calma, mas algo dentro dele dizia que não era coincidência. Pegou o telefone, ligou para a polícia, mas a ligação cortou antes de completar. Nenhum sinal. A casa parecia isolada do mundo, como se as próprias paredes conspirassem contra eles. Elisa segurava o bebê e rezava baixinho, repetindo o nome Aurora, como um amuleto. De repente, o barulho de vidro quebrando ecoou vindo da cozinha. Augusto correu, mas a luz piscava. A cena era um pesadelo em movimento. O fogo aceso novamente, o mesmo cheiro de óleo e fumaça, e um rastro de passos molhados no chão. No centro do caos, o isqueiro prateado reluzia sobre o balcão. Elisa sentiu o corpo inteiro estremecer. Ela quer terminar o que começou. Helena surgia agora como uma sombra viva, o vestido vermelho encharcado de chuva, os olhos em chamas de ódio e dor. Vocês roubaram tudo de mim, gritou, a voz ecoando pelas paredes. Augusto a encarou firme, mas sem entender. Você roubou o que não te pertencia, Helena. Ela riu, um riso quebrado entre insanidade e desespero. Essa criança é minha. Foi o preço que paguei para ter o que o destino me negou. Elisa avançou, lágrimas e coragem no mesmo olhar. Você mentiu para todos. Você deixou uma mãe acreditar que a filha tinha morrido. O vento soprou mais forte, derrubando os papéis do cofre, espalhando o passado pelo chão. Helena olhou para o bebê e por um instante pareceu hesitar. Mas quando o fogo reacendeu atrás dela, o inferno voltou a cobrar o que era seu. E quando as chamas começaram a subir pela escada, ninguém sabia se a casa queimaria ou se seria o próprio passado tentando nascer de novo. As chamas começaram discretas, rastejando pelo rodapé como serpentes luminosas. O calor aumentava a cada segundo e o som do fogo misturava-se ao rugido do vento lá fora.
Augusto tentou conter o incêndio, mas a fumaça já tomava o teto e sufocava o ar. Helena, com o vestido vermelho encharcado, parecia uma visão entre a loucura e o arrependimento. Você não entende, Augusto. Eu a salvei das cinzas. Eu dei a ela um novo nome. As palavras saíam entre soluços e fúria, os olhos brilhando com lágrimas e fogo. Elisa recuava, o bebê no sling, tentando proteger o pequeno corpo com os braços. Você não salvou ninguém, Helena. Você roubou uma vida. O estalo da madeira soou como resposta. A chama subiu pelas cortinas e o retrato da família começou a derreter em silêncio, como se até o passado se recusasse a continuar pendurado na parede daquela casa. O bebê começou a tossir e o som pequeno fez Augusto despertar da confusão. Ele pegou uma toalha molhada e tentou abafar parte do fogo. Helena ria e chorava ao mesmo tempo, andando em círculos, cercada pela fumaça. Se eu não posso ter nada, ninguém vai ter. O olhar dela cruzou com o de Elisa, e por um instante o tempo parou. As duas sabiam o que significava aquele segundo. O destino estava sendo decidido. Augusto gritou o nome de ambos, mas o som foi engolido pelo estrondo de uma viga que caiu, separando os três. O bebê chorou com força, e foi nesse som que Elisa encontrou a força que pensava ter perdido. Eu já perdi uma filha uma vez, murmurou, o rosto coberto de fuligem. Mas não vou perder outra. Sem hesitar, correu pelas chamas, os cabelos pegando fogo nas pontas, os olhos cheios de terror e fé. Helena a viu atravessar o inferno de fogo, e por um breve instante sua arrogância desmoronou. As lembranças de uma mulher sozinha, rejeitada, movida pelo medo de não ser amada, passaram diante de seus olhos como flashes. Eu só queria ser mãe, sussurrou, mas já era tarde. O fogo rugia como fera viva, empurrando-a contra a parede. Elisa alcançou o bebê, o envolveu no tecido e o abraçou contra o peito, virando as costas para o calor. A fumaça ardia, mas ela continuou. Augusto, do outro lado, tentou empurrar a viga que bloqueava a passagem. «Elisa, aqui!» Ela ouviu, mas não respondeu. O barulho do teto cedendo era como o som de um coração quebrando. «Vai, salva ela!» gritou Elisa, sem perceber as lágrimas que se misturavam à fuligem. Augusto pegou o bebê nos braços e, naquele momento, o mundo pareceu parar. Uma explosão de ar quente percorreu o salão, lançando labaredas contra as janelas. Helena caiu de joelhos. O vestido vermelho agora era cinza e os olhos refletiam desespero. Augusto conseguiu sair com o bebê, mas quando se virou, viu Elisa ainda dentro, ajoelhada, tossindo, cercada de fogo. «Sai daí!» gritou, mas ela não respondeu. Havia uma serenidade em seu rosto, uma espécie de paz. Elisa olhou para o alto e murmurou: «Aurora, você finalmente está segura». Foi quando o teto cedeu de vez e o clarão engoliu tudo. O som do colapso foi como um trovão, seguido por um silêncio absoluto. Do lado de fora, sob a chuva que voltava com força, Augusto caiu de joelhos com o bebê nos braços. O choro da criança ecoava como o coração pulsando do que ainda restava de esperança. Horas depois, os bombeiros apagaram o último resquício das chamas. A mansão Monteiro era agora um esqueleto de cinzas e ferro retorcido. Augusto, coberto de fuligem, observava os destroços enquanto o bebê dormia envolto em um cobertor de emergência. A governanta se aproximou, as mãos trêmulas, e entregou algo que havia encontrado perto da lareira. A pulseira dourada com o nome Aurora. Ele fechou os olhos, sentindo o peso daquele nome. Ela era a mãe dela, não era? Perguntou, já sabendo a resposta. A governanta assentiu, chorando. Augusto olhou para o céu cinzento e sussurrou: «Ela salvou o que o dinheiro nunca pôde comprar». No reflexo da poça d'água, as chamas que restavam pareciam desenhar o rosto sereno de Elisa, como se o próprio fogo tivesse aprendido o que era amor. Meses depois, a história havia se espalhado. A imprensa chamou de tragédia, mas quem viveu soube que foi redenção.
Augusto vendeu a mansão e criou uma fundação em nome de Elisa Ramos da Silva, dedicada a cuidar de mães que perderam seus filhos em incêndios ou tragédias. O bebê, agora saudável, crescia entre risos e fotografias, guardadas com carinho. Na parede do novo lar, havia uma imagem de Elisa segurando o pequeno nos braços, a última feita pela governanta antes do incêndio. No sorriso dela, havia dor, mas também libertação. E todas as noites antes de dormir, Augusto sussurrava: Aurora, sua mãe te salvou 2 vezes, uma do fogo e outra da indiferença. O vento batia suave na janela e por um instante parecia que alguém respondia lá do alto. Porque o amor verdadeiro não morre nas chamas, ele renasce delas. E às vezes o maior milagre acontece quando uma mulher simples decide que não vai perder de novo aquilo que o destino tentou levar. E você, o que teria feito no lugar de Elisa? Arriscaria a própria vida por alguém que nem sabia quem realmente era? Ou deixaria o destino seguir seu curso, mesmo sabendo que podia mudar tudo? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com quem você ama e se inscreve aqui no canal, porque histórias como essa nos lembram que o amor verdadeiro pode até se perder nas chamas, mas sempre encontra um jeito de renascer das cinzas.